Gratidão. O que são os comandos? Então, comandos e rede energética, né, que muito se fala, está por todo lado, né, tem diversos comandos. Como é que isso opera, como é que isso funciona dentro da transição planetária, dentro do momento de mudança de ciclos, e como é que isso é implantado, né? Então, de uma forma geral, existem leis, né, leis universais. Essas leis começam sempre, estiveram operando em todo o sistema solar, em todos os planetas. Quando um planeta vai entrar, começa a pertencer a um sistema solar, ele é um planeta que ainda não é um planeta evolutivo, né? É um planeta baseado em outras leis materiais. Ele precisa passar por uma mudança energética para que ele possa ser reconhecido pelas leis que nós chamamos lei da confederação. Então, para que uma lei maior possa atuar nesse planeta, esse planeta precisa passar por uma transformação. Então, o processo que a gente chama de processo de purificação, né, todo esse processo que está acontecendo no planeta Terra, ele está acontecendo pela transição do planeta, ou seja, de ele sair de um estado, de um planeta de experiências, e que essas experiências foram confundidas com um monte de outras coisas, né, viraram guerras, desafios, enfim, experiências de todo tipo, positivas ou negativas. Para que essas experiências, para que esse planeta pudesse sair desse estado para um estado evolutivo, o que é necessário? É que é necessário que ele passe por uma transição. Então, dentro desses comandos, que são esses comandos? Esses comandos, eles sempre existiram dentro do planeta, sempre estiveram atuando de alguma forma. E no meu caso, por exemplo, né, como é que eu descobri que fazia parte disso? Pelo meu próprio processo evolutivo. Então eu fui seguindo, eu percebia uma certa guiança e fui seguindo, realizando as minhas atividades diárias, profissionais, pessoais, enfim, a vida humana, entre aspas, né? Não tão comum, né? Porque eu seguia algumas orientações internas, mas a partir desse processo é que eu cheguei nessa informação que me foi, digamos, disponibilizada, e que então eu entendi que fazia parte de uma rede energética de comando da transição, da fase de transição planetária. Então, por que estamos aqui, né? Então, algumas pessoas, alguns seres humanos autoconvocados, sementes estelares, como no meu caso, outros seres que já estão em outras dimensões, né? Então, seres que estão atuando, extraterrestres, intraterrenos, todos os seres que pertencem a essa rede de comando, rede energética, são, de alguma forma, seres que já transcenderam esse processo, que já saíram dessa materialidade, dessa vida, vamos chamar vida comum, vida física, tridimensional, para uma vida mais expandida, uma vida multidimensional. Já se reconheceram como seres multidimensionais na sua origem, então eles vieram para cá simplesmente para ajudar o planeta. Então, qual que é a ajuda desses comandos? Esses comandos estão literalmente dando a vida para o processo de transição planetária do planeta, e a partir disso eles continuam seu próprio processo evolutivo. Então, essa rede energética, ou seja, por que é necessário essas energias atuarem? Porque se um planeta que está numa tridimensionalidade, somente vivendo experiências, né, seres que vivem experiências separadas, totalmente desconectados da fonte, então eles estão vivendo experiências meramente egóicas, pessoais, voltadas para si mesmo, eles estão colocando toda a energia deles para a vida externa, para fora. Então essa energia vai se dissipando, ela vai ficando cada vez mais desconectada, não só deles, né? Eles vão perdendo essa conexão com eles mesmos, e consequentemente o planeta não tem energia suficiente para se elevar, ele não tem energia para poder se manter coeso.
Por quê? Porque para você manter coeso um ser, um planeta, você precisa que a energia esteja organizada, que ela esteja disciplinada, que ela esteja focada, que ela esteja voltada para um único objetivo, que todos estejam voltados para um único objetivo. Então, as correntes energéticas conscienciais elevadas de seres multidimensionais, de seres que já transcenderam esse processo na sua origem, né, como a gente fala, os uranianos, os arcturianos, os pleiadianos, enfim, eles já possuem internamente esse processo consolidado, ou seja, eles conhecem isso. Quando chegaram, como nós chegamos, dentro no meu caso, né, a partir de um corpo humano, então eu tive que passar por esse processo humano, na fisicalidade humana, vivendo como um ser humano, porém com uma consciência mais ampla, uma consciência já mais expandida, com uma visão de mundo maior. Mas para que isso acontecesse, isso foi dado um comando. Então, o comando de ordem é, na fase X do planeta Terra, né, no período X, a partir de 1988, né, aí em 2012 é outro marcador importante, e agora 2025, são momentos onde essa transição vai acontecer e vai chegar um momento que ela vai se intensificar, e que esses seres vão começar, esses seres que vieram sob a ordem desse comando maior, eles vão despertar. Então isso está programado dentro de cada um de nós. Né? O nosso sistema foi programado para acordar no momento X e começar a fazer o processo de elevação, porque a nossa energia, no caso, por exemplo, nós estamos trazendo uma energia extraplanetária. Então, é uma energia diferente de um ser que está aqui vivendo uma vida comum. É uma outra energia. Se isso não acontecesse, o planeta teria somente as energias dos seres que estão vivendo uma vida comum e não teria condições de passar por uma transição planetária, porque ele não teria o nível de frequência necessário para alcançar essa evolução planetária. Então, o que é evolução? A evolução implica em ter luz na consciência. Você ser, quanto mais luz você tiver na consciência, mais consciente você se torna. Quanto mais consciente você se torna, mais você percebe a realidade. Que realidade? A realidade tridimensional, você passa a ver como esses seres vivem, e as realidades das dimensões em que você já atua, a sua consciência já atua, e outras que você vai alcançar a partir da elevação do próprio planeta. Por quê? Porque nós estamos dentro desse planeta. Eu falo, não, mas eu quero estar lá, né, na minha condição de 7ª, 8ª, 9ª dimensão, em Urano, eu quero estar lá. Ok, lá você estava, porque a vida que está me guiando, então isso que é importante que todos os seres saibam, que existe em algum local a vida que está guiando você aqui. Porque aqui eu estou com um prolongamento, digamos assim, do meu ser, do meu arquétipo original, que já está lá vivendo, que já transcendeu isso, que já vive de outra forma, e que está irradiando e emanando para mim as energias necessárias, a informação que contém a informação necessária e a consciência que vai se integrando. Então, a consciência cósmica que todos nós temos, ela precisa se integrar ao nosso ser tridimensional, para que a gente possa perceber. E todo esse processo acontece somente pela elevação da frequência, da vibração, da energia. Então é como a gente tem uma lâmpadazinha aqui acesa, aí o comando acendeu lá, falou, chegou a fase de purificação. Aí ele acende e coloca uma frequência maior e a gente fala, opa, você percebe que então tem uma fase diferente que começou. Agora estamos entrando numa fase de regeneração. O que significa isso? Né? Então, a regeneração vai envolver o quê? Mudança celular, mudança das suas células. As suas células precisam ter cada vez mais luz para se elevar, para o ser se elevar. E todo esse processo é controlado, digamos,
nós temos que ter, por isso que nós temos que ter autodomínio, e não só os seres que estão participando do comando da rede energética, porque eles têm que estar 24 horas por dia no estado de presença. A tarefa de um ser comando, que pertence a um comando, é se manter em estado de presença. Por quê? Porque se ele não estiver em estado de presença, ele estiver desconectado, ele não está participando, ele não está ativo na sua função, que é a única função que ele tem dentro dessa transição planetária. E como ele participou desse processo de despertar, essa reconexão aconteceu. No momento em que ela acontece, é impossível ele estar desconectado, porque ele já se religou àquilo que ele veio fazer e à energia da sua essência. Mas, de qualquer forma, como está dentro de um planeta em transição, onde tem uma bagunça, um caos acontecendo ao redor, o treinamento, né, é contínuo para que a gente se mantenha alinhado, e nesse alinhamento nós recebemos as informações, transmitimos as informações. Essa transmissão, ela pode ser feita através de uma comunicação verbal como essa, né, estar comunicando, falando, ou não, né, como a maior parte do meu trabalho que foi feito em silêncio, né, foi feito nos bastidores, durante muito tempo. Né, por quê? Porque não era o momento e também não era necessário falar, era necessário receber, alinhar as energias e irradiar. Então, independente da comunicação verbal, nós todos que participamos da rede energética, dos comandos, nós todos estamos irradiando essa energia. Irradiar significa que aquilo que está em nós, no nosso mundo interno, tudo aquilo que foi construído, que corresponde à nova Terra, com as leis correspondentes, os sistemas correspondentes, tudo que é necessário para que a nova Terra se manifeste, já está sendo irradiado. Então, um ser, ele chama o trabalhador da luz, ele é da luz, então ele vai irradiar essa energia, essa consciência, ele vai irradiar as frequências e vai irradiar, consequentemente, as informações, para que as pessoas compreendam na prática o que está acontecendo nesse momento de transição. Então, a lei da confederação é a lei da confederação intergaláctica, que a gente chama, é uma lei que sempre vai operar e que vai começar a operar no momento que um planeta passa por uma transição. Então, não é uma lei que no momento de transição, ela vai comandar a transição. Então, essa é uma lei. Ninguém pode dizer, não, a transição vai ser assim, vai ser assada, e achar que ela vai ser de algum jeito. Não existe. Existe uma ordem de comando a ser cumprida. E essa mesma ordem de comando foi a ordem de comando do nosso mestre Jesus. Então, Jesus veio aqui, ele veio através de uma ordem de comando, por isso que a gente diz que a consciência que está, as consciências, né, que estão governando esse comando, pertence a Sananda, Samana. O que é Samana, Sananda? Jesus faz parte, mas é muito mais do que isso, é um conjunto de consciências extremamente evoluídas que comandam essa energia para que a transição de um planeta ocorra da forma mais tranquila possível. Por que ela pode ocorrer de uma forma tranquila ou intranquila? Porque vai depender dos seres que habitam o planeta. Os reinos mineral, vegetal, animal, todos também estão passando pela transição. Porém, eles não têm autoconsciência como ser humano. Ainda, né? Então, os animais ainda não têm, mas eles vão evoluir também. Então, essa questão da autoconsciência dos seres humanos é a que dificulta, de alguma forma, a transição planetária. Por quê? Porque eles começam a resistir à mudança. E quando eles não estão conscientes, porque a gente fala autoconsciência, aquele que está autoconsciente, ele até com dificuldades, mas ele permite, né? Agora, aquele que está inconsciente, ele nem sabe o que está acontecendo. Então, ele está num jogo, assim, né? De energias, sendo jogado para lá, depois sendo jogado para cá, e ele começa a assistir
do lado de fora as notícias e começa a se deixar levar por elas. Então, no momento que ele se deixa levar por elas, aí ele começa a jogar para fora toda a sua energia e começa a achar que o mundo está acabando. E não está, né? Só está transitando para uma nova fase. Então, essa lei da confederação, ela está ligada diretamente ao governo celeste central. Então, o governo celeste central, ele começa a funcionar, ele sempre funcionou, né? Mas ele começa a operar com maior intensidade numa fase como essa. Então, não tem como não cumprir, né? Então, a gente fala, não, será que a transição vai acontecer? Quando ela vai terminar? Será que vai ser boa? Será que vai ser ruim? Não tem, ela está acontecendo, ela vai ser finalizada e isso já está entrando numa nova fase. Quer o ser saiba ou não, quer ele esteja consciente ou não. Acontece que para que ele saiba e esteja consciente, ele foi programado, vamos chamar assim, né, no seu plano de alma, como os humanos chamam alma, né? Nós chamamos consciência, mas ele foi no seu plano de alma, está lá, na transição planetária você vai ser chamado, entende? E todos foram chamados, né? Mas muitos não responderam. Então, o que acontece? Esse chamado, né, que se chama esse toque lá dentro do ser, na sua alma, é justamente para dizer, olha, a transição, você é participante, partícipe, e você está sendo convocado para fazer parte. Né? Fazer parte. Para você fazer parte, você tem que entrar no processo, se permitir transformar e entrar numa evolução ascensional, uma evolução em espiral ascendente, uma evolução verticalizada, onde o ser não vai ficar mais naquele eu vou para lá, vou para cá, ele vai para o alto, então ele começa a subir, né? E por isso que vem aqui os nossos irmãos, as nossas naves, os nossos irmãos estelares, que nada mais são o símbolo, né, da nave. A nave é o que? Uma consciência que está elevando a frequência de um planeta, porque ela está além da fisicalidade. Então ela atua no nível invisível e se torna visível quando um ser, por exemplo, né, no nosso caso, no caso de muitas sementes estelares encarnaram num corpo humano e possuem uma consciência nova. Então eles começam a despertar essa consciência e começam a impactar tudo que está ao redor, inclusive não só os seres humanos, mas os reinos. Por quê? Porque é uma energia muito mais elevada, vamos chamar uma energia espiritual, né? Além do espírito maior, né? Que está conectado a toda essa rede energética e todos esses comandos, e isso começa a descer. Então, digamos, o comando é como uma hierarquia, são vários comandos de vários planetas, de várias órbitas, de vários lugares, que estão organizados através de uma rede, né? Então nós temos uma egrégora que está organizada para atender uma parte do plano evolutivo. Outro está atendendo outra parte. Então qual é a parte no caso de Urano, né? A gente descobriu. Está coligado à reconexão com a essência. Então está coligado diretamente ao processo que eu mesmo venho fazendo comigo mesmo. A reconexão com a essência significa você ser aquilo que você veio ser. Você não pode ser outra coisa. Eu estou aqui como Sônia, não posso ser outra coisa. Só que dentro de mim tem uma rede, né, de comando energético, uma egrégora que atua através de mim, porque eu me torno um canal. Então eu deixo de ser aquele personagem que vai lá, que acha que manda alguma coisa, para me render e me entregar àquilo que me comanda, né? Então essa é a mudança, e a mudança não é para um ou para outro, é para todos, porque todos os seres humanos são seres multidimensionais, só precisam lembrar, redescobrir, e para isso eles precisam fazer o seu próprio processo de reintegração. Então a ajuda e o apoio de Urano está conectado diretamente a uma revolução interna. Por quê? Porque não sobra nada do personagem. Ou seja, o personagem não é que você vai se desintegrar, mas esse é o perigo, né? Porque
a lei da confederação, ela busca garantir que o planeta não se desintegre. Por quê? Porque se você traz uma energia de uma vibração de 2.000 Hz e você chega numa de 50, o que vai acontecer? Um ser não pode receber uma vibração dessa, uma luz dessa. Ele vai se desintegrar. O seu corpo físico não tem a capacidade de suportar isso. Então essa lei, ela de alguma forma, ela vai monitorar o quanto que aquele ser pode suportar dentro daquele processo, dentro daquele plano de alma que foi estabelecido para que ele faça o seu processo, e no momento que ele faz o seu processo, ele já está contribuindo com o planeta. Por quê? Porque o nosso processo contribui, acende uma luzinha no planeta, no corpo planetário. Então o processo todo, né, de Urano, ele é meio revolucionário, né? E aí você pode conectar isso também a uma coisa bem legal que as pessoas estão fazendo, que é perceber no seu mapa astrológico, enfim, aonde é que estão essas coisas, se você é um ser comando ou não, ou se você já está sendo chamado e percebendo as transformações internas. Porque isso também, eu percebi no meu, está lá presente, muito claro, Urano, com os 3 planetas mais revolucionários que existem, né? Que é o próprio Urano, que é o Plutão e Netuno, né? Então você tem lá uma conjunção toda que mostra que você sai de um estado de não saber ou de perceber uma percepção pequenininha para uma percepção muito mais ampla, que é o que a gente chama de expansão de consciência. Então, os comandos, eles são ordens maiores, ordens que estão associadas à lei da confederação, a leis mais amplas, ao governo celeste central, a toda uma estrutura de hierarquias, podemos chamar espirituais, né? Hierarquias que estão num plano dimensional acima desse que a gente está, e que estão irradiando, emanando todo essas frequências, essas vibrações, para que o planeta se mantenha coeso. Então aí essas energias mais densas, elas não vão suportar uma energia mais alta. E é por isso que diz que essas energias vão começar a penetrar toda a fisicalidade, que é o que está acontecendo agora. A energia chegou na fisicalidade e ela vai penetrar todos os seres. Então os seres vão começar a se transformar e perceber as coisas que estão acontecendo. Muitos que não estavam percebendo o invisível, agora vão começar a perceber dentro de si mesmos as mudanças. Então as leis, elas são, como o nome diz, né, elas são ordens energéticas que favorecem a transição de um planeta baseado naquilo que elas já operam em N planetas. Então, o que já foi feito em outros planetas é a mesma coisa que está sendo feita aqui. Só que nós, como seres humanos, nós nunca tivemos acesso a uma informação dessa. Nós nunca aprendemos numa escola que um planeta passa por uma transição e que energias começam a atuar em nós. E que a energia é o nosso maior ativo, né? Isso nunca foi explicado. Então, quando isso começa a acontecer, você não tem nenhum professor externo. Você passa a ter um mentor ou um guia interno, né, que é a sua própria, que são os próprios seres que estão coligados a você, no qual você acordou o plano evolutivo. Você falou, eu vou lá, tudo bem, eu desço lá na Terra e vou ajudar, né? Só que você não lembra porque entrou dentro do planeta, num planeta que estava sob um véu, sob uma lei do esquecido, não uma lei, né? Estava sob uma imposição, vamos dizer assim, de você viver de acordo a um padrão de comportamento, de pensamento, de vida, de tudo mais. Então essa quebra é a mais dolorosa, é a mais dificultosa. Por quê? Porque você está acostumado a viver de uma maneira sem saber que existem leis superiores e que um planeta pode passar por uma transição e mudar completamente a vida planetária.
Então tudo aquilo que você acreditava e tudo aquilo que você vivia eram padrões mentais de um nível de consciência físico denso, baseado no ego, no personagem, baseado naquilo que os seres, os governos, as instituições determinaram como regra. E aí chega esse comando superior e fala: não, meu filho, você não precisa seguir essa regra. Por quê? Porque você tem que seguir as leis superiores, que são as leis da vida, a lei do amor, a lei do direito a você ser quem você veio ser, o direito a se expressar, o direito a se manifestar, o direito de viver e não de sobreviver. Então a diferença das leis são gritantes, né? Então quando você fala, agora você pode viver, aí o ser fala, peraí, como? Aí você se depara com uma situação que você não sabe nem se vai para a direita ou para a esquerda. Então o que nós estamos fazendo aqui? Ajudando todos os seres que estão, seres humanos e reinos, né? Que também ajudamos reino, fauna, flora, que faz parte de uma consciência uraniana e que eu estou descobrindo, né? Redescobrindo, relembrando, é ajudar no sentido de colocar essas informações, transmitir essas informações, permitir que as pessoas saibam que elas existam, em primeiro lugar. Não, elas podem não acreditar, porque se elas não estão vivendo, se na sua experiência isso não existe, você vai falar, o que é isso? E é natural. Enquanto isso não estava na minha experiência, eu percebia que existia algo muito, muito grandioso, muito melhor para se viver, mas eu não sabia o que era. Então, mas eu acreditava. Porque eu sempre a minha palavra de ordem, desde que eu cheguei aqui, eu falava para as pessoas no geral, elas falavam, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, não sei, faça de acordo com a sua consciência. Faça de acordo com a sua consciência. Eu vim com essa mensagem interna, eu ficava falando isso, só que eu não sabia exatamente o que isso significava, né? Eu falava, sua consciência é seu guia, sua consciência é seu guia. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é: as leis superiores são as leis que regem a vida. Então os comandos, eles estão permitindo que essas energias que correspondem a essas leis superiores se manifestem e se projetem na forma. A forma somos nós aqui, nós vivendo a nossa vida. Então nós não podemos viver uma vida diferente dessa, por quê? Porque a energia vai te direcionar para viver uma vida em liberdade. Então a diferença de um ser que está em tridimensionalidade ainda é que ele vive aprisionado naquelas coisas, naqueles padrões mentais e naquela vida que corresponde àquilo que o sistema, né, que a gente chama de Matrix, enfim, que o sistema impôs. E como isso foi reconfirmado durante muitos e muitos anos, o condicionamento é criado. Por quê? Porque você começa a repetir padrões, você começa a repetir. Então agora é o momento de derrubar os padrões, deixar de alguma maneira, né, sair da cristalização, do condicionamento dos padrões, para se permitir que essa nova energia se projete na forma, para que ela possa atuar no ser. Então o que significa? Significa que você tem o direito de ser de outra forma, tem o direito de ser como você veio, né, com a sua autenticidade, com a sua capacidade de trabalho, com a sua capacidade de vida. E aí, quando você se permite, essas energias podem atuar. Senão elas não podem, porque é necessário uma autorização interna. Então saiba que agora os comandos, né, que são diversos, que estão pelo planeta todo, como é que eles irradiam isso também? Então existe um sistema de comunicação intergaláctico. O que seria isso? Né? Uma rede de espelhos, que a gente chama, que, como o nome diz, eles espelham, eles transmitem, eles irradiam essa mesma informação que está dentro do ser, ela é irradiada, encaminhada para cada um dos seres que a pessoa está convivendo ou não, porque é uma rede de altíssima velocidade e também de
de distância, né? Não há distância, né? Então, um ser que está lá em outro país, em outro continente, ele pode estar recebendo essa informação agora, do que eu estou falando, mesmo sem estar me vendo. Por quê? Porque existe nós, né, quando estamos aqui, nós estamos numa comunicação, nossos corpos sutis estão o tempo todo se conectando e transmitindo essas informações para todos aqueles que necessitam. Então, isso a gente não tem ideia de como funciona, a gente percebe em meditação, né, normalmente em estados meditativos, que isso está acontecendo, mas é possível perceber também conscientemente. Dependendo do lugar que você está, você já percebe que tem alguma coisa que está operando em você e que isso também está sendo irradiado. Então, nós nos tornamos essa central, vamos chamar assim, né? A ideia é que cada um de nós se torne uma central energética, uma energia, né, coligada a esses comandos maiores e que ela vai se comunicar com todos os seres do planeta para que a transição possa ocorrer. Então, esse é o grande papel dos comandos e da lei da confederação, que só está aqui para apoiar, ajudar, não é para ser melhor que ninguém, né? Os comandos eles não estão aqui para serem donos do planeta, nem donos de nada, ao contrário, eles são instrumentos que estão sendo utilizados pelas consciências mais elevadas, pelas consciências ligadas a essas leis da confederação, para que o processo de transição possa acontecer. Então é só uma ferramenta, vamos chamar assim, que ajuda o planeta a transitar por um momento desse. Então os seres que respondem a esse comando, eles estão completamente dedicados a essa tarefa, né? Cada um num ponto específico, mas eles se comunicam de forma direta através da sua energia. Então, por isso, a energia é o nosso maior ativo e nós devemos cuidar dela com muito carinho. Gratidão.